Fala galera, a professora Tabita aqui começando mais uma aula de biologia e agora a gente vai avançando, né? Nós estamos aqui dentro da unidade 2 e nós nessa aula que é a aula 20.1, sejam todos muito bem-vindos, né galera? Para essa aula que nós vamos falar sobre uma das teorias mais importantes e um dos nomes mais conhecidos quando nós falamos de biologia. Por quê? Porque esse carinha trouxe grandes contribuições para o sentido, a compreensão do que nós hoje conhecemos como processos evolutivos. E nós já comentamos sobre eles em algumas aulas, mas essa aula a gente vai frisar especificamente no que ele tratou, no que ele descobriu, né? Um pouquinho da história. Sempre é bom a gente fazer aquela contextualização histórica da vida, né? Algumas questões pessoais, né? Para a gente estar se inteirando um pouquinho mais de como que ele chegou a essas grandes descobertas. Então vamos lá? Aula 20.1 na telinha. Muito bem, gente. Nós estamos falando de Darwin, ou Charles Darwin, né? E vamos falar dessa teoria darwiniana ou darwiniana, né? E dentro dessa aula, nós vamos pontuar aqui com vocês a questão de processos históricos, tá? Sobre a relação desse personagem, desse grande estudioso, naturalista, né? Do que ele construiu para a biologia e um dos grandes conceitos que nós temos que é o processo de seleção natural e vamos novamente, né, relatar as questões que são colocadas quando nós falamos de tanto do que Darwin pregava quanto o que hoje nós conhecemos aí dos avanços das tecnologias, da engenharia genética. Tudo bem? Coloquei bem coloridinho aí para vocês, não foi? É isso mesmo. Então, Darwin vai aqui sentadinho na cadeira dele, vai estar aí só nos observando na aula de hoje. Aí a pessoa diz, meu Deus, você não fala esse nome, o cara morreu faz tempo, aí tá sentado observando a gente. Vamos lá, gente, processos históricos aqui, né? Então, a gente tem aí esse personagem, que é o Charles Darwin, tá bom? Charles Robert Darwin nasceu aí em 12 de fevereiro. Então, se você aí já passou, né, nós já passamos aí dessa data. Se você é dessa data, sinta-se privilegiado, porque você também tem a companhia desse grande estudioso. De 1809, ele nasceu na Inglaterra, na cidade de Shrewsbury. Eu acredito que falei bem, não sei. Ele ficou conhecido pela contribuição no entendimento que a gente chama de evolução das espécies. E aí, ó, deixa eu vir para cá. Nós temos essa imagem aí, tá? Nessa imagem a gente tem aí uma mariposa, né? Répteis, ou seja, insetos, os reptilianos. E hoje a gente conhece bem essas questões das camuflagens, do mimetismo, né? Mas para que a gente tenha compreensão desses conceitos hoje, a gente precisou e contou com a curiosidade. Então, lá quando vocês estão lá no ensino fundamental, quando vocês têm os primeiros contatos com, tanto no ensino fundamental 1, né, quanto no 2, vocês têm contato com a ciência, ela tem que ser, né? Por que eu estou dizendo que tem que ser? Porque às vezes ela é passada de uma forma que não é da forma correta, no sentido de aguçar a curiosidade dos nossos estudantes, trazer, né, aquele cientista interior que todos nós temos, tá? Despertar outras habilidades dos nossos estudantes que a gente vai conseguindo identificar ali dentro de uma turma. Então, a gente consegue ver aqueles que têm um perfil, que têm uma habilidade a mais e se volta para essa área da ciência, né? Porque a ciência é muito abrangente. Mas esse
personagem aqui, o nosso Charles Darwin, ele tinha algo muito importante para o desenvolvimento do método científico, que é, inicialmente, a observação. Algo lhe chama a atenção e aí eu paro para observar. Eu acho muito legal quando a gente fala isso, porque existe dentro da área da biologia, tem a biologia comportamental. Então, quem vai por esse rumo é aquela pessoa que ela tem a curiosidade dela é maior do que a ansiedade dela. Porque quando você vai avaliar um comportamento de um grupo ou de um indivíduo, você precisa ter tranquilidade. Por quê? De acordo com a espécie que você está estudando, você pode levar horas, uma vida, né? Existia, se eu não me engano, é a Ellen. Ela trabalhou com primatas, gorilas, por muitos anos. Muitos anos. Mais de 25 anos trabalhando com gorilas nas montanhas. Então, para que ela foi aceita no bando deles, pelo quê? Pela aproximação, pela permissão do bando, mas para isso ela teve um grande trajeto para que eles se sentissem tranquilos com a presença dela. Então, quando a gente fala de curiosidade, observação, eu tenho que estar sabendo, né, o que eu estou ali buscando, tá bom? Pelo menos assim, eu estou interessada de observar fenômenos naturais, né? Não, eu estou interessada em fazer observações da vida animal silvestre, animais domésticos ou domesticados, né? Como é que é isso? Então, ele teve essa curiosidade e ele percebeu que havia uma grande variedade. Grupos que pareciam semelhantes, mas tinham características e peculiaridades distintas, tá bom? Como a gente viu aqui. E aí a gente tem a imagem do nosso Darwin criança, né? Ele era uma daquelas crianças que gostava muito, tá, de andar no meio da paisagem, né, lá onde ele morou, cresceu, e ele gostava de coletar muitas flores. E ele já fazia essas observações, né, na textura dessas flores. Quem visitava essas flores eram aves, eram insetos grandes, pequenos, de cores, padrões diferentes. De o que eles buscavam se alimentar dessas flores. Às vezes eles iam dentro das flores, às vezes eles vinham nas inflorescências, às vezes eles visitavam ali pequenos insetos que estavam ali no caule daquela vegetação, né? Então ele fazia, isso já chamava a curiosidade deles e ele saía observando, catando, colhendo e aí fazia ali seu jardim também, né? Então, olha lá, desde pequeno Darwin mostrou-se interessado pela natureza e por todos os fenômenos que ocorriam ali, né? Foi um grande colecionador e durante sua infância aprendeu a pescar e também a caçar, tá? Então era uma pessoa que estava inteirada com a natureza. Ele não só estava presente, ele fazia parte, ele se sentia parte integrante desse sistema, dessa natureza, e ele se relacionava muito bem, tá? Então, quando ele foi ensinado pelos pais a pescar e também a fazer essas observações, era algo ali que ele já nutria essa vontade, tá bom? Aí, pode abrir para mim, diretor? A telinha. Ok. Então, aí aos 16 anos, já né, adolescente, ele iniciou um curso de medicina. Porém, né, ele fez aquilo que alguns fazem, na época deles, muito mais, com muito maior frequência, seguir ali as orientações dos pais, né? Era quase que uma imposição. E aí o pai colocou num curso de medicina, porém ele viu que não era a praia dele. Ele não se familiarizou com a medicina, né? Então ele realmente era mais voltado para essa questão ecológica, vamos dizer, tá? Na época, né, não tinha toda
essa área ainda, mas ele era mais voltado para a área ecológica, comportamental, né? Enfim. Após largar o curso, Darwin foi para a Universidade de Cambridge para fazer o bacharelado em, olha lá, artes e tornou-se um clérigo da igreja anglicana. Então, ele tinha também essa parte religiosa muito latente durante a sua vida e a sua juventude, né? O que é bem interessante quando nesse período da adolescência, tá bom? Tem sempre um ponto de equilíbrio ali. Charles Darwin conheceu então o Stephen, né, o seu colega, um naturalista que o indicou para participar da tripulação de Beagle, um navio que faria uma viagem a fim de mapear a costa, presta atenção, mapear a costa da América do Sul. Então, olha só que interessante, venham para cá. Ele tinha passado ali por alguma situação, né, do enredo familiar, que não estava muito legal, porque ele foi contra, né, desistiu de algo que os pais queriam que ele fizesse, mas ele realmente não se identificou, e aí fez com que ele concluísse ali a parte de artes, tá bom? E aí chegou um momento na vida dele que ele foi convidado para participar dessa viagem, dessa expedição aí, para conhecer e mapear toda a América do Sul. Então, isso foi um grande presente para ele, porque ele ia passar um bom tempo, né, quase 2 anos ali, nessa embarcação, só que como eles iam fazer esse mapeamento, eles faziam várias paradas, e essas várias paradas oportunizaram Darwin de descer, e ele é exímio desenhista, né, fez aí, cursou a escola de artes, exímio desenhista, então ele fazia os desenhos, ele tinha um material, né, próprio, que ele andava caderneta para fazer as anotações, fazia os desenhos das espécies que ele avistava, daquelas que traziam curiosidade, tanto a vegetação, gente, tá? A paisagem, quanto as espécies mesmo. Então, ele fazia esses registros, aonde ele fez esse avistamento, qual era o horário. Então, ele já tinha isso naturalmente, né? Por isso que ele é o naturalista, que ele fazia isso com muita cautela, muito capricho, muita organização. E isso foi um material importantíssimo para o que hoje nós temos aí dentro do conhecimento dos processos evolutivos, tá bom? Continuando aqui, foi no Brasil, aqui a gente tem uma imagem que tá na casa em que ele morou aqui, no Brasil, tá? Foi no Brasil que Darwin teve o primeiro contato, então, com a floresta, nossa floresta tropical, que aí nesse período, hein, galera? Grandes desafios tinha, né? Ainda tem, mas nesse período aí muito mais. Então, ele aportou no Rio de Janeiro em 5 de abril de 1832, tá? Onde ele permaneceu enquanto o Brig voltou a Salvador, para rever os cálculos cartográficos. Então, dentro dessa embarcação, esse navio tinha uma equipe, tá? Ele tinha sido convidado, ele tinha também, né, tinha um compromisso com uma pessoa, com uma mulher, e ele estava um pouco assustado com esse compromisso. E aí, o que aconteceu? O nosso diretor aqui interagindo. O que aconteceu? Ele meio que fugiu, né? Falei, rapaz, eu vou pensar melhor nessa situação, né? Depois desses 2 anos, quem sabe a mulher desiste, não sei. Mas, assim, era um casamento forçado, né? Era um casamento que programado, né? Vamos dizer assim. E aí ele aproveitou essa oportunidade, mas aí, colaborou e contribuiu muito com a ciência. Mas vamos lá. Pode abrir para mim, diretor? E aí, ó, enquanto eles estavam fazendo esses cálculos cartográficos, né, realizando aí uma série de coletas de observações a partir dessa parada aqui pelo Brasil, tá bom? Um dos pontos que chamam mais atenção, ou que chamou mais atenção do nosso personagem dessa aula, o Darwin, foi a Ilha de Galápagos, né? Eu tive um professor da Universidade Federal de Rondônia, que ele
teve uma das grandes paixões, gente. Eu acho que todo biólogo gostaria de conhecer as Ilhas Galápagos e também ali a África. Eu já tive 2 professores que conheceram esses dois locais e descreveram-se maravilhosamente para a gente também. Então, é muito rico de informação. Justamente pelos processos evolutivos, aqui você tem como se você tivesse... É um laboratório vivo. E para Darwin, que não tinha todas as informações que hoje nós temos, aquilo ali foi um marco realmente para ele, porque ele viu tanta coisa chamou a atenção dele justamente pelo complexo que você tem ali de ilhas, de populações, né, que foram ao longo do tempo se adaptando, se ajustando ao clima, às outras interações com os outros organismos vivos, e enfim, né? Darwin ele percebeu que cada ilha possuía um grupo de pássaros específicos. Olha só. E que provavelmente essa diferença apresentava em relação com as características do meio onde eles estavam habitando, tá bom? E aí, o que ele começou a perceber? A coloração desses animais era distinta. O bico, eles tinham semelhanças, né? A princípio ele pensou que era tudo da mesma espécie, mas depois ele falou assim, poxa vida, tem aqui diferenças. E aí ele foi registrando essas diferenças no tamanho, no formato, na coloração, tá? Na forma de deslocar-se no solo ou nas árvores e em que extrato dessa vegetação arbórea eles estavam ocupando e o horário que eles estavam ocupando. Então, tudo isso faz parte do que hoje nós conhecemos como os processos evolutivos de adaptações que permitem a esses organismos obter alimento naquele local, lembra que a gente já discutiu sobre isso? Obter o alimento naquele local, consequentemente sobreviver, chegar à idade reprodutiva e gerar descendentes férteis. Então, quando isso tudo acontece, a gente diz que essa espécie está totalmente adaptada. Mas, como a gente está falando aí de Galápagos, essas ilhas todas próximas ali mais distantes, né, não fazem parte de um único cenário, um único ambiente de rochas, você teve aí essas separações geográficas. E nessas separações é que você conseguiu... Interessante gente, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Ó, apesar de elas estarem próximas, algumas espécies de aves que estavam nessa... Deixa eu mudar aqui a caneta. Que estavam aqui, elas não, mesmo tendo a capacidade de voo, elas não saíam, não visitavam. Elas ficavam ali, devido a justamente essas adaptações. E, normalmente, você vai ter uma espécie migrando para uma outra área se ela não tem os recursos necessários para a sobrevivência naquele lugar onde ela está, né? Quando voltou para a Inglaterra, o Darwin havia compreendido que as espécies sofriam mudanças. Deixa eu mudar de novo minha caneta. Sofriam mudanças através do tempo. Mas ele não publicou de imediato suas percepções, porque para aquela época ele não tinha todas as informações necessárias para responder aos questionamentos que, obviamente, surgem toda vez que você fala de algo novo. Toda vez que você discute, para isso tem os congressos, para isso tem todo eu vou chamar ritual, né? Mas tem todo um aparato de movimentos de processos que você tem que passar para descrever, por exemplo, uma nova espécie, tá? Então, uma teoria, essa teoria está fundamentada em quê? Então, tudo isso precisa de argumentações que possam ser questionadas, testadas, né? Enfim. Principalmente aí por causa dessas questões religiosas da época, né? Porque você lembra que a gente falou em uma das aulas anteriores sobre a ação que os fixistas. Então, eles acreditavam que as espécies eram imutáveis.
E aí ele já estava vindo aqui com a ideia de que eles sofriam essas mudanças. E essas mudanças estavam vindo, sendo refletidas ao longo do tempo. Então, a primeira versão de A Origem das Espécies, que é o grande livro, a grande obra de Charles Darwin, foi feita em 1842, mas não foi publicada. Aí, em 1858, Darwin leu um artigo de Russell, ou Wallace, que apresentava ideias semelhantes às suas. Aí, olha só que interessante, né? Quando ele... Por isso que as informações, elas estar correndo, elas precisam ser publicadas para serem divulgadas e conhecidas nos extremos da Terra. E aí você consegue dizer, poxa vida, uma coisa que eu estou estudando aqui, tem uma outra pessoa estudando lá no outro extremo da face da Terra e que está batendo com as minhas ideias, que dão suporte para aquilo que eu estou falando. E foi isso que aconteceu com Darwin e Wallace, tá? Aí Darwin enviou o seu artigo para o Wallace, certo? Para o Joseph e para o Grau, e esses pesquisadores aconselharam uma apresentação conjunta desses trabalhos. Então, eles tiveram força, ganharam força dentro das suas teorias, tá bom? Então, as ideias de Wallace e Darwin foram apresentadas na Sociedade Linneana de Londres. E aí, a partir desse momento, o mundo conheceu as ideias desse grande naturalista, um grande cientista, né? A publicação e o impacto, em 1859, Darwin finalmente publicou A Origem das Espécies por meio da seleção natural, que é o seu grande marco, tá? Quando a gente fala de Darwin, a gente fala de seleção natural, ou seja, dos processos que fazem com que as características que são importantes e são vitais para aquela determinada espécie permitam que ela consiga sobreviver, né? O livro esgotou no primeiro dia, olha só, a obra, ou seja, tinham muitas pessoas sedentas das informações que Darwin já estava pontuando, né? A obra mudou tudo, tirou o foco da criação divina imutável e colocou a biologia sobre uma lente científica de mudança constante e ancestralidade comum, que a gente já falou também disso nas aulas anteriores. E aí a gente tem aí a chave mestre de Darwin, que é o processo de seleção natural. Então, Darwin percebeu, dentro dessa teoria, que as características favoráveis ao ambiente se tornam mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem. Então, o que a gente falou ainda agora? A espécie ela vai se manter naquele local onde você vai ter o alimento, então o ambiente tem recursos favoráveis para essa sobrevivência e esses organismos eles vão se chegar à idade de maturidade sexual e vão se reproduzir, né? Ao mesmo tempo em que as características desfavoráveis hereditárias se tornam menos comuns. Então aqui a gente tem dois pontos importantes, tá? Características mais comuns para as características menos comuns. E aí é o ponto-chave da seleção natural. Segundo ele, né, as características que não favorecem a sobrevivência, elas são eliminadas, tá bom? E aí a gente tem aqui uma imagem da ideia de Lamarck e a ideia de Darwin, né? Lamarck, ele dizia que os membros de um organismo, de um indivíduo, a partir do estímulo do seu uso, lembra a teoria do uso e desuso? A partir do seu uso, fazia com que esse membro se desenvolvesse. E aí ele dizia, então, que as girafas, inicialmente, elas tinham um pescocinho pequeno, curto, e a partir do momento que essas espécies ficaram numa região onde a vegetação ocupava a copa da árvore mais alta, eles começaram a desenvolver esse pescoço, tá? Para Darwin, não. Ele já percebia diferenças nos padrões, né, nas características das espécies. Existiam aquelas com o pescoço mais longo, mais curto e intermediários, que ao longo do seu processo evolutivo, ao longo do tempo, as espécies que, para essa espécie, conseguiam se alimentar dessa vegetação na parte superior, que a parte aqui inferior já não tinha mais, ou seja, ela estava um recurso escasso. O que aconteceu? As espécies que não tinham, obviamente, elas foram se enfraquecendo e, consequentemente, morreram. E essa característica desapareceu.
Como era uma característica favorável, todas as outras que surgiam, que nasciam, também desenvolviam esse pescoço grande. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Então, mesmo os indivíduos de uma mesma espécie, galera, têm distinções. E é isso que faz com que os organismos se tornem mais bem adaptados e menos adaptados, tá bom? O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Ela tem uma flutuabilidade, né? Há grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade. Por isso a gente tem as relações aí de períodos de gestações mais longos, mais curtos, ciclos de vidas mais longos, ciclos de vidas mais curtos, né? A gente tem essa variedade na face da Terra das espécies vivas que hoje temos, micro ou macro, tá? Mas isso faz com que, num processo reprodutivo, um indivíduo se reproduza com... ele tem aí 25 indivíduos numa mesma gestação, outros somente um, no caso dos mamíferos, tem um número mais reduzido, porque eles têm o cuidado parental. Então, aquelas espécies que não têm o cuidado parental, elas têm um número de indivíduos no nascimento maior, porque muitos sofrem predação logo ao nascerem e não conseguem essa maturidade, tá? Então, por isso tem essas distinções e a gente vê isso muito bem. Então, o que mantém constante o número de indivíduos da espécie. Então, chegar à maturidade sexual, chegar à capacidade de deixar descendentes é o marco para que você consiga fixar aquela característica e fixar aquela espécie, tá bom? Os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes. Eita, não quero essa cor não, cara, amarelinho. Pronto. Ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação desses ao ambiente. Então, quando as espécies que hoje nós conhecemos, elas passaram por esse processo de seleção natural, ocorre naturalmente, a própria natureza, a mãe natureza, coordenando todo esse processo aí, para deixar aqueles que realmente não são os mais fortes, mas aqueles bem mais adaptados, que vão, de fato, conseguir chegar à maturidade e deixar esses descendentes e passar essas características para os outros indivíduos, né? Por quê? Porque essa espécie, ela contribui muito, gente. Não é só pela vantagem de ter uma espécie, é pela vantagem de contribuição. Todas as espécies que estão no planeta, elas têm um papel no ambiente. Por isso elas estão ali, né? O conceito de seleção natural de Darwin foi baseado em algumas observações importantes. Vamos lá? Primeiramente, características são geralmente herdáveis, tá? Em seres vivos, muitas das características são herdadas ou passadas dos pais para os filhos. A questão hereditária normal. Então, aqui você tem dois casais, né, de borboletinhas azuis e outras mais rosinha, né? Nessa azul, você tá percebendo, não sei se você consegue ver aí nitidamente na tela, mas você tem um azul mais intenso e um azul mais claro. Um rosa mais intenso e um rosa mais claro. Isso já são indivíduos da mesma espécie, tá? Porque se não for da mesma espécie, não consegue fazer esse cruzamento, né? Deixar a descendência. E aí, o que acontece? Esse padrão de característica já diferente faz com que a descendência, ela já tenha uma variedade da característica, ou seja, da coloração. Pode ser também tamanho, enfim, tá bom? Nem toda a prole é capaz de sobreviver, tá? Então, algumas vão ser predadas rapidamente, porque elas se tornam mais visíveis aos predadores, elas não têm uma habilidade para buscar o recurso alimentar, enfim, tá? Os organismos são capazes de produzir uma prole maior do que o ambiente é capaz de suportar. Então, tem que existir naturalmente algo que vá controlando o número populacional.
E aí esses fatores são a falta de alimento, falta ou limitação desse habitat, tá? A falta de parceiros sexuais, né? Tudo isso vai fazer com que esses recursos limitados vão fazer com que essa população seja controlado o número de indivíduos dela, né? Então, nem todos esses indivíduos sobreviverão e passarão a se reproduzir. A prole varia quanto às características herdáveis. Os descendentes em qualquer geração serão ligeiramente diferentes, como a gente pontuou ali para vocês, tá? Então, as mais claras, as mais escuras, o azul mais claro ou rosa, então tem as suas variedades. Aí aqui elas estão conversando. Ei, vocês são vermelhas? Que legal! Uau, adorei essa cor de asa azul. Então, só uma representação aqui dessa variação. Baseada nessas observações, Darwin então concluiu que em uma população, alguns indivíduos vão herdar características que os ajudam a sobreviver e, consequentemente, se reproduzir. São as duas palavras-chave. Se você ainda não anotou, anote. Quando a gente fala de seleção natural, quando a gente fala de evolução, tá? A gente tem que ter espécies que sobrevivem, chegam a sobreviver, chegam à maturidade sexual e se reproduzam. Vamos falar então dos tentilhões. Se as espécies de tentilhão de Galápagos compartilhassem um ancestral comum, faria sentido que elas se assemelhassem fortemente entre si e aos tentilhões do continente, que provavelmente compartilham esse mesmo ancestral comum. Mas se os grupos de tentilhões tivessem sido isolados em ilhas, separadas por muitas gerações, cada grupo teria sido exposto a um ambiente diferente. Isso que é interessante. No qual diferentes características herdáveis poderiam ter sido favorecidas, como tamanhos, formatos diferentes do bico para a utilização de diferentes tipos de alimentos, tá? E aí a gente vem com o neodarwinismo, onde a gente tem tanto a ideia de Darwin da seleção natural, quanto também os aspectos da genética, que fazem com que a gente entenda esses processos de transmissão de características. Então, dentro da teoria sintética ou neodarwinismo, a população é uma unidade evolutiva. É dentro dessa população que tudo acontece. Então, a população pode ser definida como um agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie que ocorre em uma mesma área geográfica em um mesmo intervalo de tempo, tá? Então, eles passaram pelo mesmo processo do ambiente, né? E de tudo aquilo que estava presente nesse ambiente para aquele período. E as variações também que aconteceram na natureza ou no ambiente de acordo com aquele tempo. A compreensão da variabilidade genética e fenotípica dos indivíduos de uma população é fundamental para o estudo dos fenômenos evolutivos. Então, a evolução é, na realidade, uma transformação estatística de populações, olha que legal, ao longo do tempo ou ainda alterações na frequência dos genes nessas populações. Os fatores que determinam alterações na frequência dos genes são denominados de fatores evolutivos, ou aqueles que vão lá no locus mesmo, né? Ou seja, onde todas as características vão ser herdadas. Cada população apresenta, então, um conjunto gênico que, sujeito a fatores evolutivos, pode ser alterado. O conjunto gênico de uma população é o conjunto de todos os genes presentes nela, tá? Nessa população. E aí, os fatores evolutivos que atuam sobre esse conjunto, né? A gente tem duas categorias, que são aquelas que tendem a aumentar a variabilidade genética, como a mutação nos genes, mutação no número de cromossomos e as recombinações gênicas que acontecem. E também o outro fator que atua na variabilidade genética. Então, um atua para aumentar essa variabilidade genética e outro sobre a manutenção, né? Que atua sobre a variabilidade genética já estabelecida. Então, os avanços da seleção natural, da migração e da oscilação genética. A integração desses fatores associadas ao isolamento geográfico pode levar ao longo do tempo ao desenvolvimento de mecanismos de isolamento reprodutivo, quando então surgem novas espécies, ou seja, ocorre o processo de especiação. E é isso aí, galera. A gente vai concluindo mais essa aula e a gente se vê na nossa revisão. Tchau!